Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. No vídeo de hoje eu trouxe aqui mais uma vez, eu já trouxe uma outra vez, acho que só uma vez, né? O livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografado através do Chico Xavier, né? E do Valdo Vieira. É a vida no mundo espiritual. E o que eu trouxe aqui, dessa vez, tem muitas pessoas que dizem aqui que esse livro é um dos livros mais difíceis dentre os diversos da doutrina espírita, né? Tirando lá do de Kardec, mas dos outros aí, de Chico Xavier e outros, esse aqui seria um dos livros mais difíceis de se compreender por causa da linguagem do André Luiz, né? Falando da criação. Mas vamos aqui pegar um pedacinho chamado aqui no Evolução em Dois Mundos, chamado pensamento contínuo, tá? De como que o ser chegou no pensamento contínuo, o ser humano, né? Evoluiu para essa área, tá? Então olha só o que ele diz aqui. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que, paulatinamente, né, ou seja, gradualmente e vagarosamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal, o ser humano que está lá na tribo, né, todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Então, o que ele explica aqui, ó, é que o exercício da palavra, do conversar, do se expressar, né, trabalha essa energia mental do homem gradativamente, através dos tempos. Não foi assim um estalar de uma hora para outra que o homem começou a ter um pensamento contínuo de recorrer à memória, experiências, associações de ideias para a criação de coisas, né? Então ele começou aos poucos, o ser humano, lá no mundo tribal, com o exercício da palavra, da comunicação e muito gradativamente e vagarosamente, tá? Continua da seguinte forma: valendo-se dessa instituição de permuta constante, permuta das comunicações de uma pessoa com a outra, as inteligências divinas, ou seja, espíritos superiores, dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade que lhe cabe conduzir a própria jornada. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que as inteligências divinas, que são os espíritos que a gente sabe que existem especializados na criação, no desenvolvimento humano, na evolução humana, eles começaram a dosar recursos que influenciavam, tá, o pensamento desses seres humanos tribais, traduzindo de uma forma bem popular, os homens das cavernas, né? Então eles começaram a trabalhar a inteligência dos homens das cavernas, os recursos, as influências, e a gente sabe que isso envolve muitas coisas, mexer no DNA, na constituição física, né? Então muitos espíritos que são, digamos assim, que provindos de outras galáxias, planetas, né? Espíritos evoluídos fizeram isso. E tudo isso, o que ele fala no final da frase aqui, ó, justo despertamento na responsabilidade que lhe cabe conduzir a própria jornada, para incentivar com que esses espíritos tribais se responsabilizassem por si mesmos, saísse do campo do instinto para a consciência, né, a racionalidade. Pela compreensão progressiva entre as criaturas por intermédio da palavra, um conversando com o outro, que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Ou seja, aquele ser humano tribal, cavernícola, né, das cavernas, que tinha ideias relâmpagos e fragmentos de ideias, começaram a entrar no reino de uma consciência mais completa,
tá? Juntando, utilizando da capacidade de comunicação para juntar ideias. Olha como isso é devagar. Por isso que quando perguntaram para mim outro dia que idade tem o espírito, tem muitos milhares de anos, porque para um espírito sair desse estágio aqui, da irracionalidade, do instinto, de ter a capacidade de unificar ideias para ter planos, memórias, isso, gente, leva muito tempo. Não é assim, ó. Não é dizer assim, um espírito tem 500 anos. Não tem, tem muito mais, muito mais. Então vamos continuando aqui. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se ao homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida. Ou seja, o homem começando a ter comunicação contínua, ideias contínuas, ele começa então a pensar, quando ele fala meditar aqui no sentido de pensar, sobre a própria vida. Quem sou eu no universo? Qual é a minha posição? Quem sou eu? O que eu faço? Como eu me melhoro? Como eu ajudo as pessoas, né? Então vejam que ele continua aqui. Quando ele falava aqui, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, ele continua passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e com isso a desprender-se do carro denso da carne, desligando as células do seu corpo espiritual das células físicas, durante o sono comum, para receber a atitude passiva ou de curta movimentação junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Então, André Luiz está dizendo que antes o homem vivia no automatismo da vida. Não tinha ideias contínuas, pensamentos contínuos e não pensava sobre si mesmo e sua relação com o que há à sua volta. Então, ele passa a sair do automatismo. E olha que coisa importante que ele falou aqui no final. Vamos destacar isso aqui. Desprender-se do carro denso da carne, desligando as células do corpo espiritual das células físicas durante o sono comum para receber em atitude passiva ou de curta movimentação junto do próprio corpo adormecido, visita dos benfeitores espirituais. Aqui ele dá uma ideia muito interessante sobre um salto de evolução do homem. Ou seja, pelo que ele demonstra, o homem vivia muito parecido com o animal comum que nós temos hoje, o cão, o leão, o tigre, o peixe. O que o Livro dos Espíritos fala? Que os animais, eles não vivem na erraticidade, eles não andam pelo plano espiritual, eles não desencarnam e ficam vagando por lá, vivendo, para depois reencarnar depois de um tempo. Eles reencarnam sucessivamente. Então ele diz que neste estágio, pelo que ele sugere aqui, o homem estava fazendo isso. O homem não se desprendia da carne, ele reencarnava sucessivamente. E ele diz aqui, que aí desliga das células do seu corpo, o seu corpo espiritual das células físicas. E aí ele começa a ter a oportunidade de durante o sono vagar. De durante o sono receber instruções, visitas dos benfeitores espirituais. Ou seja, uma conquista. Ele saiu do campo da animalidade, de reencarnar continuamente para angariar experiências, chegar na consciência, racionalidade e pensamento contínuo, para começar a ter o intercâmbio, de juntar memória, angariar ideias, experiências para poder evoluir. Gente, quanto a gente aprendeu em um pequeno pedacinho sobre a idade dos espíritos, evolução dos espíritos, de onde eles vêm, como é que eles crescem, né? Como é que eles evoluem, onde está o elo do homem racional, de sair daquele, né, que a gente vê nas piadinhas, nos filmes do Uga Uga, né, o homem das cavernas, e saltar para a racionalidade, que sugere praticamente que nós éramos animais irracionais e em algum ponto passamos para a racionalidade. Então, grande ensinamento aqui do André Luiz, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira, evolução em 2 mundos, a vida no mundo espiritual. Gente, pedaço muito interessante. Eu mesmo peguei uma parte aqui que eu não me lembrava deste elo de salto do homem
irracional para o racional. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais este vídeo de inspiração. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima.